Vídeo demonstração do projeto de classificação de microalgas, utilizando aprendizado ativo e semi-supervisionado. Primeiramente, é necessário criar uma classificação com algumas classes e, nessas classes, colocar algumas algas. Esses dados são coletados pelo equipamento Flowcan, que salva os dados de cada amostra em vários arquivos de texto e imagem. Para criar a classificação inicial, o especialista precisa acessar o software do Flowcan, o Visual Spreadsheet, que neste caso usaremos a lente de 10 vezes. Dependendo da versão, é melhor executar esse programa em modo de compatibilidade com Windows XP, já que nessa versão pode ocorrer alguns bugs de apresentação de imagens. Após abrir o programa, clicar em File, Open List. Selecione a pasta em que se encontra a amostra a ser classificada e abra o arquivo .lst. Feito isso, na parte de razão de aspecto, selecione as algas da amostra. Assim, abrirá uma janela mostrando as microalgas para o especialista analisar que classes devem existir nela. É importante, antes da classificação, exportar os dados da amostra, pois gera um novo arquivo que contém dados necessários para a classificação automática. Após a análise, clicamos em File Open Classification Window. Isto abrirá a parte da criação de classes. Na primeira vez, é necessário criar uma classificação. Para fazer isso, vá em File Open Classification. No campo Name, coloca-se, por convenção, o nome da classificação igual ao nome da amostra. Após dar o nome da amostra, clique em Create. Feito isso, pode-se adicionar as classes que estarão na amostra. Vá em Classes, New Class, e digite o nome e clique em OK. E novamente, vá de novo em Classes, New Class, digite um novo nome e clique em OK. Neste primeiro momento, vamos apenas criar essas duas classes iniciais, para mais tarde ir refinando a classificação final. Agora, voltamos à janela das microalgas selecionadas anteriormente e vá enviando as microalgas para suas respectivas classes. Para este exemplo, estou utilizando uma amostra já selecionada anteriormente por um especialista, selecionando as algas através dos seus IDs e enviando para suas respectivas classes. Concluída esta parte, deve-se salvar a classificação e fechar a janela, uma vez que ela não se atualiza quando modificamos o arquivo de classificação. Agora, vamos executar o MATLAB, onde foi desenvolvido o software de aprendizado ativo e semi-supervisionado. Para realizar a classificação, selecionamos o local que se encontra e executamos sua interface. Deixamos a normalização em exponencial. Já por definição, estão selecionadas as GMMs, ou modelo de misturas gaussianas. A confiança é o percentual mínimo que uma alga deve ter para pertencer a uma classe. O aprendizado ativo, por enquanto, fica desabilitado, pois é pouco eficiente nas primeiras classificações. Aqui é o primeiro filtro do programa, que deixa passar apenas algas maiores que 4 micrômetros e menores que 200 micrômetros, podendo ser modificado a qualquer momento. Aqui selecionamos a pasta em que se encontra a amostra a ser classificada, a mesma em que criamos a primeira classificação. Agora, basta clicarmos em classificar. Logo após, aparecerá o log da execução e esperamos pelo término da execução. Quando finalizado, volte ao programa de visualização do Flowcan e abra novamente a classificação. Pode-se ver que a classificação na primeira classe não está adequada. Isso é normal, uma vez que dificilmente uma amostra terá apenas duas classes. Essas microalgas são flagelados não identificados, menores que 10 micrômetros, uma classe bastante uniforme e interessante de manter na classificação. Porém, elas foram parar em nanoplâncton esférico por não existir uma classe e exemplos para elas.
Agora criamos uma classe para elas e mandamos alguns exemplos para esta classe. Concluindo esta parte, salvamos a classificação e voltamos à interface do programa em MATLAB para realizarmos a reclassificação. O software identifica as algas modificadas e utiliza um backup da amostra original para realizar a nova classificação das microalgas. Finalizada a reclassificação, retornamos ao visualizador do Flocan e vemos que a classificação melhorou. Porém, é necessário criar uma nova classe, a pseudonitsa. Então, criamos a classe, enviamos as microalgas exemplo para essa nova classe. Salvamos, fechamos a janela novamente, voltando à interface do software em MATLAB. Agora, é interessante selecionar o aprendizado ativo para refinar ainda mais a classificação final. Clicamos em reclassificar novamente e esperamos o programa realizar as iterações necessárias. Quando surge uma microalga com muita dúvida, agora o programa pergunta ao especialista a que classe esta microalga pertence. Esta microalga pode pertencer agora à classe 1, à classe 2, à classe 3, à classe 4. Mas também pode-se selecionar o não sei, não excluindo essa alga de classificações futuras. Pode-se clicar em excluir, eliminando esta alga das próximas classificações. Ou podemos finalizar o aprendizado ativo terminando a classificação. Terminada a classificação, voltamos à janela de classificação do visualizador do Flocan e podemos analisar os dados ou seguir modificando a classificação e realizar novas reclassificações.